Hoje nós vamos meditar em uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia, o relato da criação. Gênesis começa com uma declaração poderosa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não começa falando do homem, não começa falando de reis, não começa falando de templos, não começa falando de religião. A Bíblia começa falando de Deus. Antes de existir mundo, antes de existir céu, terra, mar, sol, lua, estrelas, animais ou seres humanos, Deus já existia. Gênesis nos ensina que tudo tem origem em Deus. A vida não é fruto do acaso. O ser humano não nasceu sem propósito. A criação não é uma confusão sem sentido. Tudo começa em Deus, tudo pertence a Deus, e tudo deve apontar para a glória de Deus. E neste sermão nós vamos caminhar pelos dias da criação, entendendo não apenas o que Deus criou, mas também o que isso revela sobre o caráter de Deus e sobre a nossa própria vida. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1. Antes da ordem havia desordem. Antes da luz havia trevas. Antes da vida florescer havia vazio. Mas existe algo maravilhoso nesse versículo. O Espírito de Deus estava presente. Isso nos ensina uma verdade profunda. Mesmo quando tudo parece sem forma, vazio e escuro, Deus ainda está presente. Talvez alguém esteja vivendo assim hoje. Uma vida sem direção, uma família em crise, uma alma cansada, um coração vazio, uma mente em trevas. Mas o texto nos mostra que Deus se move antes mesmo da transformação aparecer. Antes da luz surgir, Deus já estava ali. O Deus que transformou o caos em criação também pode transformar a nossa vida. Primeiro dia, Deus cria a luz. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Gênesis 1, 3. A primeira ordem criadora de Deus foi para que a luz aparecesse. Deus não discutiu com as trevas. Deus não pediu licença à escuridão. Deus simplesmente falou. E quando Deus fala, a realidade muda. A luz representa direção, revelação, vida e verdade. Onde Deus chega, as trevas perdem força. Onde a palavra de Deus entra, a confusão começa a ser vencida. É por isso que o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina aquilo que estava escuro. Ela mostra o caminho. Ela revela o que está escondido. Ela nos guia quando não sabemos para onde ir. No primeiro dia, Deus separou a luz das trevas. Isso também nos ensina que Deus é um Deus que separa. Ele separa luz de trevas, verdade de mentira, santidade de pecado, vida de morte, propósito de confusão. Quando Deus começa uma obra em nós, Ele também começa a separar aquilo que não combina mais com a nova vida que Ele quer nos dar. Segundo dia, Deus cria o firmamento. No segundo dia, Deus fez separação entre as águas e criou o firmamento, chamado céu. Aqui vemos que Deus é um Deus de ordem. Ele não apenas